Olá pessoal, aqui é o professor Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? E a gente vai falar nessa aula a respeito de comparação de frações, tá? Então a gente vai estar comparando frações. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então vamos dar início à nossa aula. Eu gostaria que vocês se baseassem, visualizassem essas duas imagens. Observa aqui a imagem 1 e a imagem 2. Supondo que essa parte pintada de preto aqui seja referente à parte retirada da pizza, então observa a figura 1, que foi esse pedaço aqui retirado, e da figura 2, esse outro pedaço que foi retirado. Minha pergunta é, qual das pizzas foi retirada a maior fatia, no caso da pizza aqui? Claro e evidente que está claro a 2, né? Observa que a 2 ela foi retirada a maior parte da pizza. A pizza 1 foi retirada um pedaço menor com relação à pizza 2. Isso mostra que na figura, quando a gente tem figuras, é mais tranquilo da gente comparar e dizer que qual é a parte maior e qual a parte menor que foi retirada de uma pizza. Por que eu estou falando parte? Porque a gente sabe que cada pedacinho de uma pizza que a gente retira, a gente está falando a respeito de fração. Então, nesse caso aqui, então, nessas duas situações aqui, nós conseguimos, através da visibilidade, saber qual a parte maior a ser retirada. Como a gente está trabalhando comparando frações, e a gente sabe que as frações elas podem ser representadas através de figuras e através de números escritos, através daquela ideia de numerador e denominador, tá? Na figura fica muito tranquilo para a gente saber qual a maior parte retirada. Só que o objetivo nosso agora é pegar as frações escritas através dos números para podermos comparar e sabermos qual é a maior e qual é a menor, ou se são iguais, tá bem? Então, continuando. E para isso, nós temos três símbolos que usamos para representar essa ideia de comparação. Então, notem que a gente usa na matemática três símbolos. Esse inicial, esses três aqui, tá? Vamos falar sobre o primeiro. Esse primeiro aqui, ó, é o que a gente chama de símbolo de maior que. Como assim maior que? Observa que aqui nós temos uma parte que tem uma abertura maior, tá? E uma outra parte com abertura menor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Observa que essa parte aqui ela é maior e essa aqui ela é a menor. Então, de cara eu já posso dizer para vocês que todos os valores, que tudo que for maior vai estar desse lado aqui, tá? Em direção a essa maior abertura. E os menores vão estar em direção ao bico, tá? A esse bicozinho aqui. Você pode até fazer o V aí, onde você está, o V de Vitória. Aí você coloca ele na horizontal, você consegue observar que ele tem uma partezinha menor no dedo, tá? Que é a abertura dos dois dedos. Então, automaticamente, esse lado aqui será o menor, tá? O que ficar desse lado aqui será o menor com relação a esse outro lado aqui, tá? A mesma coisa acontece para esse outro aqui. Só mudou-se as posições, mas a ideia segue a mesma. Aonde está o bico? Onde está a ponta? Está aqui, ó. Então, a ponta sempre indicará o menor valor. Essa parte aqui que está mais aberta, que está mais, tem uma abertura maior, vai indicar sempre a parte maior. Então, aqui a parte maior é essa daqui e a parte menor é essa daqui. Então, o primeiro símbolo a gente chama de maior que, claro, considerando da esquerda para a direita. E esse aqui é o que a gente chama de menor que, claro, considerando da esquerda para a direita, ou seja, o lado esquerdo em relação ao segundo símbolo, ó, o lado esquerdo é menor do que o lado direito. Já o primeiro símbolo, o lado esquerdo está sendo maior do que o lado direito. E por último, o símbolo de igualdade, é quando os dois lados eles são iguais, tá? Vamos ver isso aqui em prática. Comparação de frações. Mas antes de falarmos em comparação de frações, vamos focar a respeito dos números que fica mais fácil, tá? Observa aqui. 10 é maior que 2, claro. 3 é menor que 35. E 12 é menor, perdão, 12 é igual a 12. Como é que a gente poderia representar esse 10 maior que 2 na matemática usando os símbolos? Ora, se esse aqui, se o 10 é maior, a abertura maior vai ficar em direção ao 10. Então, ora, vai ficar desse jeito aqui, ó.
10 é maior do que 2. Nota que a abertura aqui, ó, essa abertura está direcionada para o valor maior, que é 2. Notem também que o biquinho aqui está direcionado para o valor menor. Então, esse é o símbolo de maior que, ou seja, 10 é maior que 2, tá? Vamos ver para o próximo. 3 é menor que 35, claro. Então, se 3 é menor que 35, qual é o símbolo que a gente vai usar? Isso. Aí, só para vocês guardarem a ideia. A mão direita de vocês, ela representa o símbolo de maior. A mão esquerda de vocês representa o símbolo de menor, tá? A mão esquerda é aquela justamente que está ao lado do coração de vocês. Então, a mão esquerda, que é do lado do coração de vocês, representa quando você faz o V de vitória e coloca na horizontal, tá? Você consegue ter o símbolo de menor. O da mão direita, tá? É o símbolo de maior. Então, no primeiro caso aqui, foi esse aqui, tá? A gente usou o símbolo da mão direita, logo é maior. No segundo caso, aqui na segunda situação, já que é menor, ó, a gente vai usar o símbolo da direita ou da esquerda? No caso, da mão direita e da mão esquerda. Claro, se eu estou dizendo que o 3 é menor do que o 35, eu tenho que usar o da mão esquerda, tá? Ó, olha o bico indicando sempre para o menor valor, certo? E por último, o 12. 12 é igual a 12, claro. Então, se 12 é igual a 12, eu vou usar as duas barrinhas, tá? Ó, então, esse é o símbolo de igualdade, ó. E aí, estou indicando que esse valor é igual a esse outro valor aqui, tá certo? Então, recapitulando, o da tua mão, o V, quando você coloca na horizontal, da mão direita, é o símbolo de maior que. O da mão esquerda, que é o do lado do coração, menor que. E o símbolo de igualdade é as duas barrinhas, tá? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos agora para as frações. Nós temos três situações para compararmos frações. A primeira situação é quando justamente os denominadores eles são iguais. Ó. Essa parte é a mais fácil de se fazer. Então, quando os denominadores são iguais, para onde é que a gente olha para verificar que é a maior parte? Ó, de duas uma. Se você quiser, pode fazer a figura, um desenho, tá? Ou pode ir diretamente nos valores. Olha aqui, ó. Observa que os denominadores aqui são iguais, ó. Então, se eles são iguais, eu vou comparar agora o quê? Os de cima. Então, se os denominadores forem iguais, ó, se nós tivermos o mesmo denominador, a maior fração será aquela que nós tivermos o maior numerador. Ó, o maior numerador. Então, isso quer dizer o quê? Que quando nós estivermos comparando duas frações escritas através dos números, e os denominadores, que são os de baixo, ó, forem iguais, vocês irão direcionar a visão de vocês para os numeradores, que são os de cima, e irá procurar o maior valor. Aquele que tiver o maior valor vai estar justamente na maior fração. Então, isso quer dizer que quem é a maior fração aqui? O 5 sobre 8, ou seja, 5 oitavos, tá? Então, usando o símbolo, 5 oitavos é maior do que 3 oitavos. Olha que o bico sempre indica o menor valor, tá? O próximo, 2 quintos e 7 quintos. Qual é a maior fração aqui? Observa mais uma vez os denominadores. E nota que os denominadores são iguais, ó, 5 e 5. E agora eu vou direcionar minha visão para os numeradores, para os números de cima. Quem é o maior valor do número de cima? O 7. Logo, quem é a maior fração? 7 quintos. Muito bem, ó. 7 quintos é a maior fração. Então, se é a maior fração, logo o 2 quintos é o menor, né? Então, o bico vai estar direcionado para onde? Para o 2 quintos, ó. Olha o bico aqui, ó, para onde está direcionado, para o menor valor, tá? Então, essa daqui é a menor fração, essa daqui é a maior. E por último, esse caso aqui. Esse aqui está claro, né? Olha para os denominadores, eles são iguais. Quando eu olho para os numeradores, eles também são iguais. Então, está tendo igualdade de tudo. Logo, usamos essas duas barrinhas aqui, que representam a igualdade. Perfeito? Então, só recapitulando. Quando for comparar frações, eu vou olhar para os denominadores. Se os denominadores forem iguais, eu vou olhar para o numerador, que é o de cima, e vou escolher o número, vou observar quem é o maior. Observando quem é o maior, esse número vai estar na maior fração, tá? Então, continuando a nossa aula, vamos para o segundo caso.
Qual o segundo caso, professor? É quando agora os numeradores, eles são iguais. No primeiro caso era quando os denominadores, ou seja, de baixo, estavam sendo iguais. Nessa situação aqui, é quando os numeradores, ou seja, de cima, são iguais. Então, observe o seguinte. Se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, ó, mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor denominador. Olha que interessante, ó. Deixa eu circular aqui. Então, se eu tiver mesmo numerador, mesmo número de cima, eu vou olhar para o denominador e vou verificar aquele que for o menor. Aquele que for o menor denominador vai estar mostrando a maior fração. Então, olha aqui, ó. Numerador iguais, ó, 8 e 8. E agora eu vou procurar o menor número de baixo. Quem é? O 3. Logo, se é o 3, essa fração 8 terços será maior do que 8 quintos. Só lembrando, numerador é a parte superior da fração, tá? Ou seja, a parte de cima. E o denominador é a parte inferior da fração, ou seja, a parte de baixo, tá? Então, continuando aqui, nós temos o seguinte. Então, 8 terços é menor. Deixa eu só organizar aqui, modificar aqui. Então, vejam aqui, que só recapitulando, como os numeradores, que são os de cima, são iguais, você vai olhar para o de baixo, que é o denominador, tá? E vai procurar o menor. O menor ele vai indicar quem é a maior fração, tá? Então, nesse caso aqui, a maior fração entre as duas é 8 terços. E a menor, olha o biquinho indicando, é a 8 quintos. Perfeito? Beleza, vamos para a próxima. 5 meios e 5 sétimos. Quem é a maior aí, pessoal? Observa que em cima eu tenho um numerador igual, ó. E os denominadores diferentes. Aí, para me comparar, eu vou buscar o quê? Vou encontrar o quê? Vou pegar no embaixo quem é o menor valor. Então, o menor valor é 2. Logo, essa fração aqui é maior do que a 5 sétimos, tá? Então, 5 meios é maior do que 5 sétimos. E por último, nota o terceiro caso, que são todos iguais, né? Tanto numerador quanto denominador quanto numerador. Então, é igualdade. Então, observe o seguinte. Observa que é o inverso do primeiro caso. O primeiro caso era quando os denominadores eles eram iguais. Aí a gente olhava para cima, né? Olhava para o de baixo, eles eram iguais. Olhava para cima e procurava sempre o maior. Já no caso em que o numerador é igual, que é o caso aqui, ó, que os de cima são iguais, você vai olhar para o de baixo e não vai procurar o maior valor, vai procurar o menor. Porque quanto maior é o denominador, nessa situação aqui que eu estou mostrando, menor ele vai se tornar, tá? Então aqui 8 terços é maior do que 8 quintos. Observa o seguinte, ó, que os numeradores são iguais, só que 3 é 8, está dividindo apenas para 3 pessoas. E o 8 aqui está dividindo para 5, a quantidade maior. Logo vai ficar menor a quantidade para cada um com relação a isso aqui. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 5 aqui, também 5 aqui. Se eu dividir 5 para 2 pessoas, vai ficar uma quantidade maior do que eu dividir 5 para 7 pessoas. A quantidade vai ser menor, 5 para 7. Tá? Então, essa é a ideia das frações com o mesmo numerador e a fração com o mesmo denominador, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Ó. Veja aqui, ó. Veja essa situação. Eu vou só inverter aqui, ó. 5 oitavos. 5 oitavos. Ó. 5 oitavos. E só inverter essa outra aqui, viu? 3 oitavos. Aqui, quem era igual? Cara, no caso aqui eram os numeradores, né? Já nessa outra situação que eu criei aqui, quem são iguais? São os numeradores. Aí o que eu faço? Eu vou olhar para cima e vou procurar o maior valor. Isso aqui é quando os denominadores eles são iguais. É quando os denominadores eles são iguais, tá? Quando os denominadores são iguais. Aqui nessa outra situação é o contrário, é quando os numeradores são iguais. Então vamos só fazer o paralelo.
Quando o de baixo for igual, você vai procurar o maior número de cima. E aí vai dizer quem é a maior fração. Quando os numeradores forem iguais, você vai olhar para o de baixo. E quem vai indicar a maior fração é o menor número. Perfeito? Continuando. Frações com os numeradores e denominadores diferentes. Aí a coisa pega, gente. Porque é muito difícil. Muito, muito mesmo. Tô brincando, gente. Isso aqui é muito fácil, tá? Observe a primeira situação aqui, ó. Letra A, 2/3 e 1/2. E eu vou saber aqui quem é a maior fração? Aí vamos ler essa partezinha que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Para que possa ser feita a comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes, olha aqui não tem nada igual ali, é tudo diferente. Reduzimos as frações ao mesmo denominador. Como assim reduzir a fração ao mesmo denominador? Deixar os denominadores iguais. Como é que eu faço isso, professor? Fácil demais. Você não quer deixar esses números aqui de baixo iguais? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2, né? Certo. Então só basta vocês multiplicarem isso aqui, o 3 e o 2 por um número para encontrar esse mesmo número. Ou no caso, para encontrar números iguais. Quais seriam esses números? Olha a dica. Os denominadores são quem? São 3 e são 2, né? Então eu vou permutar. Vou trocar. Como assim trocar os números? O 3 vai ser multiplicado por 2. Ó, o 3 vai ser multiplicado por esse 2. E esse 2 vai ser multiplicado pelo 3. Veja só como é que fica, ó. O 3 está sendo multiplicado por esse 2, ó. E esse 2 vai multiplicar por quem? Pelo 3. Tudo bem? Esse é o passo inicial. Observa que eles trocaram na hora de multiplicarem, tá? Como você está multiplicando o denominador, isso aqui é uma fração inteira, isso aqui é uma fração. Então, se multiplica o denominador, obrigatoriamente também tem que multiplicar o de cima, obrigatoriamente pelo mesmo número que multiplicou de baixo. Então, se eu multipliquei esse de baixo por 2, o de cima também vai ser multiplicado por quanto? Por 2. Se essa daqui eu multipliquei o de baixo por 3, obrigatoriamente o de cima também vai ser multiplicado por quanto? Por 3 também. E agora é só fazer as multiplicações. Olha só como é que fica. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Olha para a outra. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Qual é a maior fração aí? Agora a gente tem o quê? Os denominadores iguais, ó. Os denominadores iguais. Se os denominadores agora eles são iguais, reduzimos a um mesmo denominador, 6 e 6. Para mim saber qual das duas é igual, ou perdão, é maior, olha para o maior número, quem é? O maior número é o 4. O 4 é maior do que 3, logo toda essa fração é maior do que essa outra aqui, ó. Então 4/6 é maior do que 3/6. Tá, professor, mas a questão está pedindo em relação ao 2/3 e a 1/2. De onde surgiu o 2/3? Perdão, o 4/6, que é maior do que 3/6. O 4/6 saiu do 2/3, ó. O 3/6 ele surgiu do 1/2. Então isso quer dizer o quê? Que se 4/6 surgiu de 2/3, então quer dizer que 2/3 é maior do que 1/2, 1/2. Essa é a ideia inicial. Deu para captar a ideia? Vamos fazer a letra B para fixar a ideia para vocês. Vejam aqui, ó. Eu vou ter ali, na letra B, 1/5 e 2/4. Então, eu vou multiplicar nessa situação aqui, ó, 1/5 e 2/4. Eu vou pegar os denominadores e trocar na hora de multiplicar, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, vamos colocar esses valores aqui para ficar melhor a representação. 1/5 e 2/4. Olha que são todos diferentes, tanto os numeradores quanto os denominadores. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para os denominadores, certo? Ó,
5 e 4. E já que eu quero deixar eles, para me comparar essas duas frações, eu tenho que deixar esses denominadores iguais. Eu preciso transformar esses números em valores iguais. Como é que eu faço isso? Permutando os denominadores. Bem fácil. O que quer dizer? Que esse 5 eu vou multiplicar por 4 e o 4 eu vou multiplicar por 5. Então vamos lá. Observa que o 4 eu estou multiplicando, o 5 eu estou multiplicando por esse 4. E esse 4 eu vou multiplicar por quanto? Pelo 5. Como eu tinha dito aqui ao lado, se eu estou multiplicando de baixo por 4, obrigatoriamente eu também tenho que multiplicar o de cima também por quanto? Por 4. Não pode ser por outro valor, tá? Por 4. Essa daqui, seguindo a mesma ideia, também tem que ser por 5. Então, vejamos aqui. 1 vezes 4, 4. E 4 vezes 5, 20. Continuando. 2 vezes 5, 10, ó. E 4 vezes 5 também 20. Observa que agora nós temos os denominadores iguais, ó. 20 e 20, ó. Então, se os denominadores eles são iguais, eu vou olhar para o de cima e procurar quem é o maior valor. E noto que o maior valor é o 10. Logo, essa fração aqui é maior do que 4 sobre 20. Então, olha o bico menor apontando para a fração menor. Então, isso quer dizer o quê? Se essas frações, ó, 1/5 gerou 4 sobre 20. 2 quartos gerou 10 sobre 20. Então, isso quer dizer, em outras palavras, que 1/5 é menor do que 2 quartos. Deu para entender, pessoal, isso aqui? E por último, a letra C. Letra C. Vamos para a letra C, tá? Letra C nós temos... Aqui seria, gente, 2 quartos, tá? Deixa eu só retificar isso aqui, tá? Vou corrigir isso aqui. Ali nós temos 2 quartos, tá? Ó, aqui eu tenho 2 quartos. E aqui eu tenho 1/2, tá? Vamos para aqui. 2 quartos e 1 quarto. O que a gente vai fazer? Vai observar os denominadores. Notamos que eles são diferentes. São tudo diferentes, são todos diferentes, né? Denominador e numerador. Então, eu quero fazer o quê? Torná-los, os denominadores, iguais. Com o mesmo denominador, sejam iguais. Então, é só permutar, é só trocar os denominadores. Então, o 4 eu vou multiplicar por 2 e o 2 eu vou multiplicar por 4. Veja só. Então, 4 eu multiplico por 2 e o 2 eu multiplico por 4. Então, obrigatoriamente, nessa primeira fração, como eu estou multiplicando o de baixo por 2, o de cima também, obrigatoriamente, também tem que ser por 2. Aqui, se eu multipliquei o de baixo por 4, de cima, obrigatoriamente, também tem que ser por 4. Logo, vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 dá 8. Vamos para a segunda fração, ó. 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 4, 8, tá? E agora o sinal, note que eles são iguais, né? Tá? Se eles são iguais, isso quer dizer que 2 quartos é igual a 1/2, tá? Essa é a nossa ideia, perfeito? Espero que tenham compreendido, tá? Então, para vocês praticarem, eu preciso que vocês respondam essa atividadezinha aí, perfeito? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, antes de responder essa atividade, se teve alguma dúvida, volta ao vídeo, tá? Com mais calma e tenta ver a parte que você não conseguiu entender. E na próxima aula a gente está tirando dúvida, tá certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.